Fala pessoal, canal Setorista, Francisco Santana trazendo pela primeira vez um vídeo que não fala especificamente do Ceará Sporting Clube, mas merece um destaque. Por quê? Porque trata da situação financeira do Sport Clube do Recife, ou seja, de um concorrente direto para subir para a Série A, de um concorrente em Copas do Nordeste, ou seja, eu acho que muito do que está acontecendo com o esporte merece um olhar do torcedor do Ceará para que nós nos livremos de situações como essa, pessoal. Agora, antes de trazer os detalhes dessa situação que não é muito agradável para o torcedor pernambucano do esporte, né? Eu queria pedir para que vocês se inscrevessem no canal. Nós temos um bom número de visualizações para quem está começando agora, mas eu queria pedir que vocês se inscrevessem para que vocês tivessem em primeira mão notícias em destaque do Ceará Sporting Clube, mas também dos times nordestinos no geral. Ou seja, eu queria que vocês me ajudassem para que o algoritmo do YouTube repasse para mais e mais pessoas os nossos vídeos. E a melhor forma é se inscrevendo no canal, beleza? Pessoal, ontem o Ítalo Rodrigues, o executivo de futebol contratado pelo Sport Clube do Recife, e o Hudson, aquele ex-volante, eu gostava muito do futebol do Hudson, aquele volante que sabia o que fazer com a bola, né? Excelente jogador. Ele também jogou no esporte e hoje é gerente do clube, né? Eles deram uma entrevista ontem para falar da situação financeira do Sport Clube do Recife, né? O Sport Clube do Recife teve a renúncia do seu presidente Yuri Romão, teve o Sotomayor sendo aclamado como presidente para esse mandato tampão de 2026, ou seja, uma crise se instalou no Sport Clube do Recife, e uma crise que não é de agora, né? O ano de 2025 é um ano para esse clube pernambucano esquecer, né? Só que o que chamou a atenção foi o detalhamento do Ítalo Rodrigues em relação à situação financeira. Um cara que foi transparente, na minha opinião. E o que mais impactou foram os números aqui, ó. 4 meses de salários atrasados, ou seja, uma folha de 6 milhões aproximadamente, 6 milhões de reais, 24 milhões em salários atrasados, 4 meses, e 27 milhões de dívidas referentes a compras de direitos econômicos de jogadores em 2025, ou seja, 51 milhões de dívidas em 2025, ou seja, assustador. Por quê? Porque o próprio número é impactante, só que quando você é executivo e gerente de futebol e você coloca a realidade para o seu torcedor e também para os empresários dessa infinidade de jogadores que estão sendo procurados por diversos clubes nesse início do ano, quando você coloca uma situação como essa, você, teoricamente, assusta esses jogadores e esses empresários, ou seja, o que dificulta muito mais as aquisições, né? Por quê? Porque é uma situação bem delicada. O lado positivo, na minha opinião, é porque o cara está sendo bem transparente. O Ítalo Rodrigues está sendo bem transparente, né? Ou seja, acredito que o primeiro passo para o Sport Clube do Recife sair dessa situação foi dado pelo Ítalo Rodrigues, pelo Hudson e por quem está comandando esse clube na atualidade. Por quê? Porque você está jogando com aquela verdade que o torcedor busca e quer. O lado ruim é que você vai acabar afastando possibilidades reais de reforços, né? Na minha humilde opinião. Francisco, e não há luz no fim do túnel para o Sport Clube do Recife? Existe uma luz no fim do túnel chamada Zé Lucas, né? O volante, bom jogador, promissor. A venda do Zé Lucas, né? Seleção brasileira de base.
e que já jogou alguns jogos agora na Série A venda do Zé Lucas é uma carta na manga que o Sport Clube do Recife tem. Porém, quando você coloca uma situação bem delicada financeira para que todos vejam, você acaba também informando a possíveis compradores de que o Sport está querendo fazer essa venda com urgência. O Ítalo disse que ele tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque se ele vender por vender, ele vai acabar desvalorizando um cara que pode ser vendido por muitos milhões de reais, né? Então, a situação é bem delicada, né? E isso se reflete no mercado porque os jogadores... Aliás, o único jogador que o Sport Clube do Recife contratou e as possíveis... Que foi um cara que jogou... O Marlon, né? Que jogou no Paysandu rebaixado. E o que se ventila da imprensa pernambucana em possíveis reforços são jogadores de série que teoricamente poderíamos dizer de Série C, né? Ou seja, não são aqueles alvos dos times da Série B que vão lutar para que ganhem a vaga para a Série A, né? Ou seja, é um mercado bem, como é que eu posso dizer? É um mercado que está indo em busca de jogadores meia boca, né? Para falar o português claro, né? Ou seja, é uma situação bastante delicada. Agora, situação essa que foi gerada por situações como você pagar 800 mil reais pelo volante português Sérgio Oliveira é complicado, não por ser por ele, né? Um time que está retornando para a Série A, pagar 800 mil em um cara, realmente esse cara tem que fazer muita diferença. E um volante, apesar de ter sido bom jogador no passado, mas mostrou que ficou no passado, né? Mas até para ele, 800 mil é muito dinheiro, né? Então, é uma situação que faz com que nós, torcedores do Ceará, por exemplo, refletimos a respeito do seguinte. Acho que não adianta a gente ficar pressionando por contratações e contratações de bom nível, porque a gente lá no fundo sabe que contratações de bom nível são caríssimas. E vale a pena o dirigente atual sacrificar o futuro do clube, como o Sport fez, né? Para ter essas contratações midiáticas e bem pesadas financeiramente, apenas para jogar para a torcida, para dizer que está trabalhando, que está fazendo um bom trabalho, que o time é grande, por isso está contratando A, B ou C, sem poder pagar? Será que nós, como torcedores, devemos ir nessa corrente de pressão e não importa se vai ficar endividado, eu quero é jogador? Ou a gente deve ser racional, aguardar e ter ciência de que o dirigente está tendo a paciência para quê? Para que os negócios sejam fechados sem onerar financeiramente de forma negativa o time, né? Ou seja, é uma reflexão que eu trago para os torcedores do Ceará e para você que não é torcedor do Ceará, mas para o torcedor do Sport e outros torcedores que porventura, de outros times, né, que porventura vejam o vídeo. Então deixa teu comentário, vale a pena a gente pressionar o dirigente para trazer jogadores caros, independente da situação financeira do clube, ou a gente tem que dar um passinho atrás e aguardar os melhores negócios e um custo-benefício plausível para que o nosso clube não quebre, ou o clube de vocês, torcedores, que porventura vão comentar, não quebre, né? Ou seja, essa é a reflexão que eu trago, ok? Grande abraço, vídeos diários e conto com a participação de vocês nos comentários. Valeu demais!